Em tempos de crise econômica, vira rotina para o brasileiro fazer o orçamento e cortar gastos do dia a dia. E um desses gastos tem a ver com os serviços oferecidos pelos bancos. Por lei, há 6 anos, os bancos devem oferecer certos serviços de maneira gratuita, principalmente para correntistas que fazem poucas movimentações financeiras. Cada um resolve como pode em tempos de dificuldades financeiras. As vendas na banca da Rose, que trabalha há 15 anos na Praça da Alfândega, caíram bastante. Na casa dela, a principal economia tem sido as substituições no supermercado. A gente fica olhando as marcas, né? Mas a gente escolhe a marca mais barata que tem para poder comprar mais, levar mais coisa, né? Alimento, o que a gente precisa, a gente procura a marca mais barata para poder comprar mais. Porque se é mais caro, a gente compra menos. Outro ponto em que todo mundo tenta economizar é na conta da luz. A gente olha uma peça, a outra luz não é ligada. Se a gente sempre foi, muitos anos atrás, a gente sempre foi de usar bastante luz, né? A gente sabe que é caro, mas vem 200 e pouco, 100 e pouco, é o valor que vem, né? Então a gente tenta economizar de tudo quanto é jeito, né? Já o Wagner lembrou de um serviço que a gente paga provavelmente mais do que utiliza, as tarifas bancárias. E ele está disposto a reduzi-las. Eles cobram tantas taxas que a gente até se perde, sinceramente. Na verdade, eu pago taxa que eu nem sei de que eu estou pagando. Essa é a realidade. Eu estou pensando em tentar fazer uma readequação do que eu estou pagando, porque eu estou pagando as taxas bem caras. E pode. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. Um cartão somente de débito, 4 saques, 2 extratos, 2 transferências e 10 folhas de talão de cheques a cada mês, além de consultas à internet. O Procon sugere solicitar primeiro o contrato atual do banco e avaliar a mudança como forma de economia. Você pode procurar o seu gerente ou solicitar, inclusive, o contrato de abertura de conta. Naquele contrato tem item por item o que você contratou. E ali você vai ver o que você precisa, o que você não precisa. O serviço essencial é um direito, tá disponível, todos os bancos têm que te oferecer. E você pode contratar um serviço extra individual. Eu quero um cartão de crédito. Bom, é um custo à parte. Não quer dizer que você vai participar de um outro pacote que você não quer, com mais serviço que você não precisa, para usar um dinheiro que você não tem. Visando coibir os motoristas mais apressados e reduzir o perigo apresentado por eles, agentes da Polícia Rodoviária Federal aqui de Ijuí estão realizando nos últimos dias um trabalho intensivo de controle de velocidade. Nos últimos dias, equipes estão se espalhando pelos quase 600 quilômetros de circunscrição em posse de radares fotográficos aos módulos da Operação Hermes, desencadeada no estado há alguns anos. Ela visa combater o excesso de velocidade, né? De modo que esse trabalho ele tenta fazer com que o motorista se conscientize que ele deve manter a velocidade máxima regulamentar para a via em todo o seu percurso. Esta é a razão de nós estarmos operando com radares em série, ou seja, 2, 3 ou mais radares. No caso aqui nós estamos operando com 3, onde nós temos visualizado que muitas vezes quando você coloca um equipamento, o motorista passa pelo equipamento e logo após ele imprime velocidade mais alta. E isso acaba se transformando em risco tanto para ele quanto para os demais usuários. Então esse trabalho visa a conscientização e também a punição, obviamente, né, daqueles que desrespeitam essa norma, mas o objetivo principal é fazer com que esse motorista se conscientize de que ele precisa respeitar os limites de velocidade de forma permanente ao longo do seu percurso. A ação da PRF chega a flagrar motoristas trafegando a mais de 150 km por hora. Bom, nós já visualizamos, se nós compararmos com as operações similares anteriores, bastante redução com relação ao número de infratores, né? O percentual é bastante baixo, contudo, esse baixo percentual ele acaba se transformando no alto índice potencial de acidentes, né? Então esse é o objetivo que nós queremos alcançar com essa metodologia de trabalho, fazer com que realmente todo motorista se conscientize para essa responsabilidade.
Para sábado, previsão de sol, mínima 20, máxima 31 graus. Domingo, chuva, mínima 17, máxima 24. E na segunda-feira, segue com chuva, mínima 14, máxima 18 graus. Confira agora as propostas apresentadas pelo candidato a prefeito, Ubirajara Teixeira, do PT, e do candidato a vice, Jean Arás, apresentadas na noite de ontem na Associação Comercial de Ijuí. Como que eu vejo a situação aqui? Quero falar em alguns tópicos, né? Nós de Ijuí, eu acho que nós estamos eu tenho falado por aí, quem já me ouviu talvez vai ouvir de novo, nós temos num momento da nossa vida de cidade, Casarém, que nós temos que tomar uma decisão. Nós somos uma cidade que está num momento que ela nem é uma cidade pequena, de interior, de colônia, mas também nem é uma cidade grande ao ponto de dizer que já cresceu tudo que tinha que crescer. Ela não tem nem todos os problemas que uma cidade grande tem, mas também não tem todas as virtudes que talvez uma cidade maior que a nossa tenha. É uma cidade que ela precisa resolver de forma audaciosa, com ousadia, com dedicação, com espírito de colaboração e de luta. Nós precisamos construir uma visão de modernidade para a nossa cidade de Ijuí. Seguidamente, nós ouvimos falar que Ijuí é uma cidade que é a mais desenvolvida da região. Não sei se alguém aqui na sala discorda disso, mas é a cidade mais desenvolvida da região. Né? Comparando todas as cidades que nós temos no entorno, na grande região inclusive, Ijuí é a cidade que tem uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Os números provam isso, e aqui nós poderíamos dedilhar todos os índices que apontam para esse caminho. Mas, esse é o fato que nós já conhecemos. A pergunta que nós temos que talvez nos fazer, e eu me faço como candidato, é que eu quero conseguir me comparar com as cidades que estão mais evoluídas do que nós. Eu acho que o nosso desejo, enquanto desenvolvimento econômico, ele tem que buscar um comparativo com aqueles que já superaram problemas que nós ainda não superamos. Nós nos balizarmos com aqueles municípios, seu Walter, que já enfrentaram alguns temas e que nós não enfrentamos ainda, e que já cresceram e já desenvolveram ao ponto de ser uma cidade, do ponto de vista estadual, com um reconhecimento maior do que o nosso, do ponto de vista do desenvolvimento econômico. E aqui eu poderia citar alguns exemplos, mas acho desnecessário. Poderia falar de Passo Fundo, poderia falar de Erechim, poderia falar de Santa Cruz, talvez de Caxias, de municípios que têm uma pujança empresarial de desenvolvimento e que nos enriquece os olhos quando a gente fala. Isso não é para nos diminuir, muito pelo contrário. Isso é para nos engrandecer do ponto de vista de, nós podemos perseguir algo maior do que nós já somos. E eu acredito que nós precisamos, nesse momento da nossa história, resolver, se não resolver, encaminhar esse conflito. Temos que pensar como uma cidade que quer ser mais do que já é. E não pensar como uma cidade que quer ser, talvez, algo que ela já foi no passado. Nós precisamos nos balizar pelo futuro do que aquilo que nós queremos ser. E eu tenho debatido nessa eleição um tema que é a questão da modernização. Porque eu acho super importante que esse tema da modernização, e dialogo com algumas coisas que já foram faladas aqui, a nossa cidade tem que se abrir para uma modernização. E essa modernização que nós queremos que a nossa cidade se abra, ela tem que iniciar pelo próprio Poder Executivo ao dar o exemplo. A modernização ela tem que chegar ao Executivo Municipal. Porque a impressão, em linhas gerais, embora todos os avanços que eu e o Balim fizemos nos últimos 8 anos, nós temos uma impressão que as coisas da prefeitura, digamos assim, elas andam muito devagar. Né? Quando nós nos deparamos com os serviços públicos, com as secretarias, com as estruturas, desde trocar uma lâmpada, tudo que nós nos remetemos ao poder público, nós temos uma ideia geral na sociedade de que é da prefeitura, então é demorado. É da prefeitura, então senta que pode esperar. Porque essa visão nós temos que interromper. Isso talvez seja
dentro desse processo que eu falei aqui inicialmente, um dos principais desafios que nós temos, se nós decididamente quisermos ser uma cidade moderna, com visão de futuro e prosperar. Nós temos que resolver um problema que é uma questão mais interna da prefeitura, que o serviço público ele tem que ser mais ágil, tem que ser de mais qualidade, tem que ser com mais eficiência. E para ele ser tudo isso, ele precisa romper com vícios que foram acumulando ao longo da história. Os vícios precisam ser rompidos, porque se não forem rompidos, nós vamos daqui 4 anos discutir o mesmo tema, o mesmo assunto, o mesmo problema. Nós temos um problema simples, e eu gosto dos exemplos simples. Nós temos o problema da iluminação pública. Hoje, se qualquer um de vocês ousar a querer pedir uma substituição de uma lâmpada, é uma coisa que demora, é uma coisa que às vezes te irrita até o processo, que é até trocar uma lâmpada. Só que hoje nós podemos estabelecer parcerias público-privada, por exemplo, com a Philips, que inclusive já nos propôs isso, para substituir todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED, onde eles fazem a manutenção, onde eles fazem todo o processo por 20 anos e nós não nos incomodamos com esse serviço. Inclusive, eles usam sensores inteligentes, aonde de um painel eles conseguem controlar se a lâmpada está acesa ou está apagada, se ela está queimada, se está com uma parcialmente queimada, que são sensores inteligentes. Essa modernidade que eu falo que nós temos que nos abrir do ponto de vista de gestão pública municipal para buscar essa eficiência que a CI colocou aqui no documento. E daí nós temos que estar abertos à modernização. A nossa cabeça tem que estar vocacionada a querer que a modernização aconteça, que esse tipo de assunto, como é esse exemplo aqui, um exemplo simples das lâmpadas, que ele possa transcorrer por toda a cidade. Eu tenho falado que muitos dos problemas pequenos que nós temos são problemas ocasionados pelos vícios que nós fomos cultivando ao longo de muitos anos, que não nos possibilitam enxergar problemas que para o cidadão é simples, mas que talvez para a cabeça de quem esteja fazendo a gestão lá daquele setor, talvez ele nem enxergue aquele problema mais. Aquele problema não é um problema para ele. Até a minha assessoria disse: Bira, não fala mais do banheiro da praça, mas é que eu acho que é um exemplo melhor para dar. Nós temos na Praça da República, coração da nossa cidade, um banheiro que não dá para utilizar. Isso tem a ver com desenvolvimento econômico, seu Walter? Eu acho que tem a ver com desenvolvimento econômico, porque eu ouço todos os dias empresários, artesãos, que utilizam a praça, dizendo que a praça tu não pode utilizar o banheiro, enquanto lá, na Expo Ijuí, nós temos um banheiro que foi feito com uma qualidade invejável, se comparado com o nosso lá da praça. Provavelmente tem outros melhores em outros lugares, mas ali é muito melhor do que o nosso. Então, assim, são temas simples, mas e por que o banheiro da praça não vira um banheiro decente? Talvez porque esse problema que todo mundo enxerga, quem esteja fazendo a gestão já não enxerga mais, aquilo ali não é um problema mais. Então, nós precisamos romper essas situações conservadoras que nós temos do ponto de vista de gestão e nos abrir para a modernidade e superar problemas pequenos que incomodam muito a vida do nosso cidadão e da nossa cidadã. E aqui nós poderíamos dar inúmeros outros exemplos. Inclusive, muitos dos exemplos que eu tenho podem ser superados pela parceria público-privada, como a questão de conservação de praças, de jardim, como a questão essa que eu já falei das lâmpadas, como a questão Enfim, tem várias situações de questões pequenas que nós podemos pegar a experiência da iniciativa privada para poder estabelecer parcerias que solucionem problemas que nós, ao longo do tempo, ficamos nos perguntando por que continua sendo assim. Eu e o Balim fizemos muitos avanços nesses últimos 8 anos, mas tem coisas que precisam de mudanças mais profundas do que as que nós já fizemos. Eu não preciso aqui falar do acerto que nós fizemos em criar a central de projetos, que captou recursos, milhões, mais de 240, que fez um volume de obras jamais visto na cidade. 240 milhões, tem obra em tudo que é canto, pavimentação, de obras que, se nós pegássemos 8 anos atrás, talvez nem eu e o Balim imaginávamos que nós ia fazer. Porque nós criamos uma central de projetos, acertamos na estratégia, tivemos ousadias, corremos atrás e fizemos acontecer. E hoje tem resultado.
E é dessa ousadia que eu falo, esse mesmo movimento de mudança que eu e o Balim fizemos na questão da busca de recursos, é a mesma mudança que eu acho que nós temos que aplicar para todo o processo de gestão. Todo o processo de gestão. Nós estamos nos propondo, porque o pessoal me pergunta, eu sei que aqui todo mundo também, se muitos me perguntam, talvez aqui muitos querem também saber. Beira, mas tu é o vice-prefeito, né? E agora tu é oposição ou tu é situação? É uma pergunta que me fazem todo dia. Beira, tu é oposição ou tu é situação? Não, eu sou a favor de Juí. Eu reconheço a minha participação no governo Balim. O Balim foi uma pessoa que eu não tenho nem espaço aqui para falar tudo a minha gratidão que eu tenho ao prefeito Balim, pela cordialidade com que ele sempre me tratou e o respeito que nós sempre construímos junto, eu e ele, né? Me abrindo, inclusive, a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu não sou um candidato de oposição, mas também não sou o candidato da situação pura, porque eu como vice-prefeito, eu respondo por uma parte de um governo que está há 30 anos governando a cidade. Nos últimos 8 anos, eu como vice-prefeito, respondo por uma parcela disso. Mas, mesmo assim, nunca nenhum dos senhores e das senhoras viu eu me esquivar de qualquer situação que seja, tentando. Eu assumi com o Balim, nesses 8 anos, os problemas e assumi as soluções. Eu nunca fiquei só tentando buscar o mérito daquilo de bom que foi feito. Eu sempre dividi com o Balim, inclusive, as críticas que nós recebemos durante os 8 anos. Eu nunca fui à imprensa dizer que o Balim estava errado, que o governo estava errado, que não sei o que. Não, eu sempre fui solidário com o nosso prefeito, no sentido de, junto com ele, assumir tudo. Que nem aquela coisa, na alegria e na tristeza. Eu fui um parceiro leal ao Balim, assim como ele foi comigo. E vamos terminar o governo da mesma forma. Então eu não consigo ser um candidato de oposição, mas eu também não consigo ser o candidato da situação, porque o candidato da situação pura, de 30 anos, é o prefeito Valdir. Uma pessoa que eu respeito muito e que também é meu amigo. Agora, nós queremos discutir ideias com ele, né, de futuro para a cidade. Ijuí já é, nós temos dentro da nossa economia, nós já somos fortes na questão do comércio e do serviço. Essa é a nossa principal fortaleza em termos de desenvolvimento econômico da cidade. Nós já somos bons nisso. Só que, na minha visão, e esse tempo eu participei de um debate aqui da CI, coordenado pelo professor Martinho, e concordo com o que o Martinho falava lá, eu já discuti com ele isso em outros momentos, nós precisamos fortalecer aquilo que nós já somos fortes. Porque se nós direcionarmos uma energia nossa para fazer com que um setor que já é pujante em Juí seja mais pujante ainda, eu acho que nós temos uma força de fazer com que esse desenvolvimento ocorra ainda mais. Para isso, nós precisamos nós temos que transformar Ijuí no que eu estou chamando de corredor comercial da grande região. Eu estou chamando assim, podemos chamar de qualquer forma que nós entendemos aqui. Eu estou chamando de Ijuí corredor comercial da grande região Noroeste Missões. Aquele desejo que nos desperta, eu vou a Passo Fundo porque lá tem tal coisa, lá tem mais coisa, ou lá não sei o quê. Aquele desejo que desperta, que eu vou ter que ir a Caxias para comprar não sei o quê, vou ter que ir a Porto Alegre. Aquele desejo que desperta em muitos da cidade de ir em outro lugar para consumirem, para gastarem, para investirem, eu quero que esse desejo seja despertado por Ijuí, que desde a costa do Uruguai para cá, os municípios lá na barranca do Uruguai tenham esse desejo lá na cabeça deles, que eles tenham essa visão. Eu vou a Ijuí, eu vou lá, porque lá tem, porque lá é isso, porque lá é assim. Isso pode ser feito numa estratégia conjunta e coletiva, onde a prefeitura vai fazer a sua parcela, a CI, o Singilóis, as entidades todas, para que nós possamos pensar um projeto estratégico nesse sentido. Como transformar derradeiramente Ijuí num grande polo comercial e de serviços da grande região. O que nós temos que fazer? Temos que investir mais na cultura,
temos que investir mais na questão do enfoque turístico, temos que investir, bom, eu vou a Ijuí porque toda quinta-feira tem um evento assim de noite, e daí eu vou lá, mas daí eu já vou de dia, porque daí eu já vou comprar, daí eu já vou comercializar, não sei o quê. É a questão do cinema, é a questão, enfim, eu acho que nós temos que, juntos, né, juntos pensar uma solução para essa situação que eu estou colocando aqui. Como, Robson, despertar o desejo lá da pessoa que está na barranca do rio, de ela querer vir a Ijuí consumir. Eu estou motivado para fazer essa discussão. E acho que nós temos que liderar esta discussão nesse sentido, né, com as construções que as entidades têm e com as opiniões que as entidades têm. Mas que a gente possa despertar isso. A questão do... Outro tema que eu estou abordando, que nós estamos abordando no plano de governo, é a criação de uma central de desenvolvimento. Talvez a central de desenvolvimento possa ser só um nome, mas na minha cabeça isso aí é muito mais do que um nome. Porque quando nós criamos a central de projetos, ela podia ter qualquer outro nome, mas nós criamos uma central de projetos. Porque a central de projetos, ela dava a ideia do que nós queríamos fazer. Central de projetos, nós vamos elaborar bons projetos e vamos lutar por recursos para a nossa cidade. Essa era a ideia da central de projetos. A central de desenvolvimento que eu trago no meu plano de governo é justamente para dar essa ideia, que nós, podia ser qualquer outro nome. Olha, é uma central de desenvolvimento. Para quê? Para que nós possamos ter uma equipe permanentemente lutando por investimentos em Ijuí do ponto de vista da atração de investimentos empresariais para a nossa cidade. Não basta nós dizer que a cidade está de braços abertos. Nós precisamos ter proatividade. Nós precisamos, juntos, decidir quais os empreendimentos que seriam bom nós ter em Ijuí. Que tipo de empresa nós queremos que venha para cá? Porque as que por conta própria estão decidindo, estão vindo. Eu quero saber quais a que nós queremos que venha, para ajudar na nossa matriz produtiva, para ajudar dentro do nosso processo de desenvolvimento, para ajudar na nossa cadeia produtiva. Ah, eu quero uma empresa do quê? De metalurgia, eu quero uma empresa de frigorífico, eu quero uma... Que tipo de empreendimentos eu quero trazer para Ijuí? Nós temos que decidir juntos isso. E depois que nós decidir juntos isso, nós precisamos fazer com que essa central de desenvolvimento, ela só faça isso. Ela fique permanentemente sob a liderança do prefeito e das demais lideranças empresariais da cidade, que ela só faça isso, que ela busque empresa. A gente quer que a Coca-Cola transfira a matriz dela para Ijuí. Bom, então nós temos que ir lá na Coca-Cola para discutir com os caras da Coca-Cola, porque senão eles não vão vir aqui bater na nossa porta. E nós vamos fazer isso de forma cotidiana e permanente. E o resultado, ele vai vir pela força da nossa vontade, da nossa decisão e da nossa capacidade de articulação política e empresarial. Eu acredito nisso, pessoal. Eu acredito que isso pode ser feito. E eu acredito também que para ser feito tem que ter ousadia, tem que ter dinamismo, tem que ter força e tem que ter coragem. Porque eu posso simplesmente dizer que apoio. Eu apoio as empresas. Eu estou de braços abertos. Não. Eu quero que meus braços estejam com as mangas remangadas e que eu vá atrás. Na terça-feira, nós apresentamos as propostas apresentadas pelo candidato a prefeito Valdir Reck. Hoje, então, as propostas do candidato a prefeito Ubirajara Teixeira. Agora é a vez do eleitor analisar essas propostas. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Nos encontramos na terça-feira. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, onde você pode assistir novamente todas as nossas reportagens, inclusive as propostas apresentadas pelos candidatos. Acesse então nossa página TV Ijuí no Facebook. Boa noite!